Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era o que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que foste solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração, de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés, disse o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhantemente a mim. A ele ouvireis, em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Nós podemos abrir em João 14, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o nosso capítulo 3, como o irmão Dalvan mencionou já na reunião passada, nós continuamos num período de transição. O Espírito Santo desceu no capítulo 2, em Pentecostes, e aqui, como nós lemos em João 14, 26, o Senhor Jesus tinha orientado os discípulos que o Espírito Santo ia revelar, ia ensinar as coisas, e também ia lembrar dos ensinamentos do Senhor. Essa pessoa da divindade que está hoje conosco, ele que ia ensinar. Essa nova dispensação, a maneira como que ia ser agora a adoração em espírito e em verdade, como o Senhor falou para a mulher samaritana lá em João. Em João também, mas antes. Só que aqui, no nosso capítulo, eles estavam indo, na hora da oração, ao templo. E versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. O comentário do Norberry, ele fala que eles tinham o hábito de orar 3 vezes por dia. A terceira hora, que era às 9 da manhã, a sexta hora, que era meio-dia, e a 9ª hora. Quando Pedro teve aquela visão, que descia o lençol com os animais impuros, ele tinha subido ao terraço para orar. E era ao meio-dia, era a sexta hora do dia. Então, eles ainda não sabiam muito bem como é que ia ser. O Espírito Santo tinha descido, e agora o Espírito Santo ia estar mostrando para eles como que ia ser essa nova dispensação. Como que ia ser a forma de adoração, ministério dessa nova dispensação, a dispensação da graça. E por isso que aqui, como o irmão citou, eles estão indo ao templo ainda, na hora que eles estavam habituados a ir, a fazer oração. E tanto que a pregação de Pedro foi no alpendre de Salomão. E a gente tem que ficar atento com esse período de transição, que, como nós falamos no domingo passado, esses trechos vão ser usados para justificar as práticas do sistema religioso, né? Mas está aqui em Atos, né? Então, por graça e misericórdia, entendemos que é um tempo de transição. Pedro e João estavam indo ao templo. E no versículo 2 diz que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Interessante que o Senhor Jesus teve um ministério de 3 anos em Jerusalém, e nós sabemos que o Senhor Jesus ia ao templo também, mas não tinha encontrado esse coxo aqui, né? Porque se o Senhor tivesse encontrado, ele tinha curado. Então, a gente não sabemos por que não encontrou. Talvez as pessoas que levassem ele, né, não conseguiram levar, porque ele não conseguia ir sozinho, né? Ele diz que punham a porta do templo. Então, o Senhor preferiu guardar essa cura, esse milagre aqui, para essa ocasião. Então, e nós vamos ler agora em seguida que vai dar um resultado, vai ter um resultado, vai chamar atenção. Essa cura deles vai chamar a atenção dos judeus. Vai ser uma coisa que não vai ter como eles negarem. E até os príncipes ali dos fariseus, eles vão reconhecer a cura. Eles vão reconhecer a cura. No capítulo 4, quando eles são chamados para... Capítulo 4, versículo 16. O 14, vamos começar com o 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifestado que por eles foi feito um sinal.
notório e o não podemos negar. Então nem as autoridades judaicas lá do judaísmo poderiam negar esse sinal que foi feito. Então, na sua presciência, o Senhor sabe por que não curou esse homem antes e deixou para agora, né? E ele teve um encontro agora com Pedro e João, no versículo 3. E vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse esmola. Ele estava pensando esse coxo, ele estava pensando nas necessidades temporais, né? Ele estava pedindo dinheiro. Não podia trabalhar, então ele estava pensando nas temporais. Como o irmão orou hoje, né, em relação ao trabalho, nós precisamos do dinheiro para comprar, vender e nos alimentar. Mas agora aqui Pedro vai oferecer uma coisa para ele que não tem preço, né, uma coisa que é para toda a eternidade. O Senhor Jesus falou, né, nos evangelhos: não ajunteis tesouro na terra, onde há ferrugem e os ladrões e a traça comem e os ladrões roubam. Então, versículo 4. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olhai para nós. 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Ele ainda estava esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Então, eles vão fazer um sinal notório, uma pessoa que desde criança estava ali, então todos conheciam. Da geração dele era conhecido por todos os que iam ao templo, né? E a gente sabe que os judeus todos eles iam ao templo. Cumpriu o seu sacrifício para as festas, então nós lemos lá que nem os líderes puderam negar aquele sinal. Mais um ponto, né, da transição. Os judeus, a dispensação da lei estava associada com os sinais. Os judeus pedem sinais, diz lá em Corinto. E outro princípio interessante agora, como que era feito esses milagres a partir de agora. No versículo 6 fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então eles estavam usando o nome de Jesus. Depois, na explicação dele lá, Pedro vai dizer que não foi por virtude deles, mas o 13. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele terminado, que fosse solto. É esse nome. O nome que eles rejeitaram. É esse nome que agora que Pedro faz esse sinal notório que era inegável. E esse coxo, interessante que ele seguiu, ele começou a caminhar e foi atrás deles. Foi atrás de Pedro e João. E isso chamou muita atenção. Versículo 9 e 10. Ó. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Pasmo e assombro. Poderiam ter ficado contentes, né? Mas eles estavam assombrados com... Em parte pode ser o assombro, porque já estava pesando na consciência, né? A rejeição do Senhor. O nome que eles tinham, que tinha feito aquele sinal ali, e agora, né, deve ter pesado a consciência deles que... Então, foi grave o que nós fizemos. Porque quando o conhecido nosso fica bom de uma doença, a gente fica contente, né? Com a pessoa, a gente não fica assombrado. Naturalmente, né? Falando. 11. E pegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. Então a atenção deles foi chamada, e agora Pedro vai ter mais uma oportunidade de anunciar que eles tinham rejeitado o Messias. No 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que vos olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem?
Sempre que eu li esse versículo me vem à memória o contraste que é alguém exercitando pelo Espírito Santo, né, do que alguém exercitando na carne. Quantos a gente vê hoje se louvando pelas curas e pelos milagres? Atribuindo a eles a virtude, a santidade, e que são mais santos que outros, que a oração deles que pode fazer alguma coisa. Mas Pedro aqui ele se recusa a receber a glória de homens. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Então, o contraste que é, hoje, né, o que o homem faz, querendo atrair atenção para ele, usando o nome do Senhor. Né, usando esse nome o mesmo nome que Pedro fez essa cura, né, esse nome é usado hoje. Não sei se é sem entendimento, com entendimento, mas nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos usar o nome de Jesus, porque quando nós estamos falando em nome de Jesus, né, nós estamos usando o nome do Senhor e podemos estar comprometendo o Senhor com coisas que Ele não falou. Então a gente tem que ter muito cuidado. Podemos falar, como nós oramos em nome de Jesus, podemos falar, o Senhor falou isso? Podemos, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não comprometer o nome do Senhor. Podemos pregar o Evangelho? Podemos pregar o Evangelho bem tranquilamente, né? Então, tudo que nós fizermos nesse nome, né, nós devemos buscar a base bíblica, né? O fundamento, né? Com zelo, para não comprometer o nome do Senhor. Como é comprometido hoje, né? Que hoje o nome do Senhor está comprometido com pedir dinheiro, com curas, não como um salvador, mas como um médico. O Senhor é mais conhecido hoje como um solucionador de problemas do que como um salvador. Ao homem natural parece que tem alguma coisa espiritual nessas coisas, né? Que são uma cura, as coisas temporais. Mas nós sabemos que o propósito de Deus não é esse, né? Do pó fosse formado, o pó voltarás, né? Então, se o Senhor não voltar antes, nós vamos morrer também, governo de Deus. Nós temos sido exercitados nesse assunto, né? Então, muito cuidado a usar esse nome. Tem uma passagem que tinha alguns filhos de alguém que estavam tentando expulsar os demônios em nome de Jesus. E os demônios debocharam dele, né? A Paulo nós conhecemos. E vocês? Então até diz que o demônio lá espancou eles. Eles foram espancados pelo demônio. Então, esse nome tem poder? Tem poder. Quando ele é usado conforme as concessões que o Senhor nos dá na sua palavra. O Senhor mesmo fala, tudo que pedis em meu nome, o Pai vai conceder. O Senhor falou isso. Mas também diz que nós temos que orar conforme a vontade de Deus. Né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com os vossos próprios eleitos. Então, discernimento, entendimento, né, na hora que nós vamos usar esse nome, o nome do Senhor. O versículo 13 tem um pensamento bem interessante. O Deus de Abraão, o de Isaac e de Jacó. Ainda é usado esse termo aqui, hoje, no meio cristão. Só que, eu escutei um áudio essa semana e o irmão trouxe luz sobre esse assunto. Nós temos um privilégio maior que qualquer um desses, que Abraão, de Isaac e Jacó. Eles não conheceram Deus como Pai. Então, na nossa dispensação, Paulo vai trazer isso nas cartas. Como nós vamos nos referir a Deus hoje? Pai. Pai. Então, é um privilégio imenso que nós temos,
Mas, voltando ao pensamento que era uma transição, eles estão ainda... o Pedro vai pregar para uma plateia aqui que judeus que estão inseridos nesse contexto do judaísmo, da lei, então, para eles vai fazer sentido isso. O Deus de Abraão, o de Isaac e de Jacó. Mas para nós, hoje, não faz sentido, porque nós temos um privilégio maior. A igreja, nós sabemos que ela tem privilégios, é um povo celestial, né? Então os privilégios são maiores. Então a maneira hoje de nós nos referir a Deus é Pai. O Deus de nossos pais glorificou a seu Filho, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então o incrédulo Pilatos, que era o governador ali, queria soltar Jesus. E o povo que tinha os oráculos de Deus, que tinha a promessa do Messias, quis condenar. E Pedro traz esse assunto aqui, ó. A quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos queria soltar o Senhor. E isso aumenta ainda mais a culpa dos judeus, né? Aumenta mais a culpa deles. Mas em graça, ainda está sendo oferecida ainda a graça para eles, né? Apesar de tudo, da gravidade do erro deles, ainda está sendo oferecida a graça para eles. 14, mas vós negastes o santo, o justo, e pedis que vos desse um homem homicida. O 15, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Tem outro áudio também do irmão. O irmão, ele nos encoraja a nós anotarmos todos os termos os nomes que o Senhor Jesus tem durante a palavra, né? Aqui é um deles, ó, príncipe da vida. Nós temos lá no Velho Testamento, em Isaías, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Aqui é príncipe da vida. Então o Senhor tem vários títulos, né, na palavra, que trazem, que nem o Pise falou para nós das glórias do Senhor, né? As glórias que ele conquistou, ele tem vários nomes. Príncipe da vida. E Pedro volta aqui a falar da ressurreição, no versículo 15, restou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então, a ressurreição ela é fundamental no Evangelho, ela faz parte do Evangelho. O Evangelho sem ressurreição ele está incompleto. E a glorificação também, que nós citamos, sentado à destra de Deus. Então, a glorificação do Senhor ela é importante também. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, em misericórdia ali, o Senhor deu a cura para esse coxo. E Pedro está enfatizando aqui que foi a fé no seu nome. O 17 ali, Pedro falando da graça. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, o povo e também os líderes, né, que eles tinham a distinção entre os fariseus, saduceus e o povo em geral que vinha sacrificar, entre os levitas. Então a gente sabe que, e Pedro está dizendo aqui que foi por ignorância, ainda que eles cometeram assassinaram o Senhor. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele volta a falar, que nem ele fala em Atos 2. Atos 2:37.
Ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões israelitas? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um seja a vós batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui ele fala de novo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos de ter negado o Messias. Reconheçam que vocês erraram lá, agora que já tem, vocês têm a base que ele ia ressuscitar, da ressurreição, mais uma chance de arrependimento e receber ele como Messias. O 19 ali, ó, na segunda parte. E vinham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui ele tá citando o milênio. Os tempos de refrigério, o milênio. E envia Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, até a pregação de Estevão, nós sabemos que quando Estevão olhou para o céu, o Senhor estava de pé ainda. O Senhor não tinha sentado. Atos 7:56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então aqui, nessa pregação, se o povo todo tivesse recebido como Messias, o Senhor ainda teria voltado e estabelecido o reino. Que é o tempo de refrigério que o apóstolo Pedro cita aqui. É o tempo lá da parábola que o servo pediu, o dono do campo ia passar o machado na árvore que não estava dando fruto. E o servo disse: não, permita que eu adube e cuide dela. É o Espírito Santo cuidando ainda, tentando com os judeus, mais uma vez. Só aproveitar aí que o irmão falou, deu uma pausa na palavra ali, príncipe, né? Veio um pensamento aqui que o Senhor tem vários nomes, né? Príncipe, que quando o irmão falou me veio esse pensamento. Príncipe é aquele que detém uma herança, né? Ele é o herdeiro de um trono. Então, Jesus aqui é tratado como príncipe. Aí me veio a passagem que tinha lido em Hebreus 2, 10. Traz o Senhor como príncipe de outra forma. Vamos ler Hebreus 2, versículo 10. Diz assim: Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aqui o Senhor é mais uma vez chamado de príncipe. Então me vem um pensamento, né? O Senhor, por ser príncipe, ele detém uma herança. E a herança que ele nos deixa, ele é o príncipe da vida. Somente ele traz vida, somente ele deixa como herança a vida. E ele, como príncipe da salvação, somente ele deixa como herança a salvação também. Então, me veio esse pensamento, né? Que o Senhor é príncipe, né? Então esses nomes sempre têm um significado, né? É interessante mesmo anotar assim e olhar. E o Senhor é portador dessa herança que ele nos deixa, né? Então quando ele morreu, nos deixou essa herança, a salvação. Também é um pensamento. Aproveitando o gancho que o irmão deixou, nessa dispensação da graça, o apóstolo Paulo não se refere ao Senhor Jesus como rei. Porque, com o entendimento, né, nós sabemos que ele era o rei prometido para Israel. E como foi rejeitado, foi introduzida a graça, o apóstolo Paulo nos traz ele como Salvador, Senhor Jesus, né? Então, o rei, ele vai vir como rei, né? Mas para nós, bom, a gente pode abrir Tessalonicenses no arrebatamento. Ele não vem como rei para nós. Ele vem como Senhor. Em Tessalonicenses, ali, aproveitando o gancho que o irmão deixou do príncipe, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos,
rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então, nós estamos esperando o Senhor Jesus. Quem vai esperar o rei vai ser o povo judeu remanescente na grande tribulação. É bem interessante entender isso, para não fazer confusão. Não fazer confusão também de querer atribuir nomes ao Senhor que não são na dispensação correta, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus. O versículo 23 do nosso capítulo, ele é bem solene. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Ele está falando do profeta que Moisés disse que ia ser levantado, né? Que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Mas é bem solene esse versículo, porque existe uma doutrina que todos vão ser salvos no final. Existe uma linha de pensamento assim. Mas a palavra ela é muito clara. A cruz é bênção para os que creem e pedra de tropeço para os que não creem. Pedro está avisando o povo que aquele que não escutar a voz desse profeta será extirpado dentro do povo. Nós sabemos que Deus tem determinado um dia que Ele vai julgar todas as coisas. Pelo seu Filho, todos os que não tiverem sido lavados pelo sangue, ou os que viveram antes, os santos do Velho Testamento, os que não, cada um em sua dispensação, não escutaram a voz de Deus na sua dispensação, né? Deus vai ter que julgar essas pessoas. Deus não vai poder passar por cima do pecado. E Deus vai ter que condenar. Então, bem solene esse versículo 23. Extirparam dentro do povo. Aquele tempo de endurecimento dos judeus, então, foi depois desse tempo. Isso. O tempo de endurecimento dos judeus durou, iniciou a partir do Atos 7, com a morte de Estevão. Depois que Estevão, porque o capítulo 7 de Estevão, nós vamos chegar lá, permitindo o Senhor, ele vai fazer um resumo de todos os profetas, pelo Espírito Santo. Vossos pais sempre matassem os profetas, você sempre perseguisse, e fizeram de novo. Então, eles vão ficar com tanta raiva, e que eles vão matar o Estevão. E interessante que o rosto de Estevão, ele estava como se fosse de um anjo. Então, Estevão estava transbordando o Espírito Santo ali. Foi a última tentativa que o Espírito Santo fez com o povo judeu. Depois, olha o que aconteceu. Depois da morte de Estevão, o Evangelho vai ser pregado em Samaria, no capítulo 8. O apóstolo Paulo vai ser chamado no capítulo 9. E aí Paulo vai trazer a verdade do endurecimento. Né? Porque essa verdade nós sabemos que Paulo trouxe. Porque Paulo também tentou. Paulo tentou em vão. Porque se o Espírito Santo não conseguiu, né? Paulo tentou. Que Paulo foi... Inclusive, Paulo foi contra a vontade do Espírito Santo até Jerusalém, quando ele foi preso. Os irmãos avisando que Ágapo, o dono desse cinto, como eu estou, vai ser preso em Jerusalém. E Paulo foi mesmo assim. Mas aí Paulo entendeu que eles estavam endurecidos. Então o endurecimento começou após a morte de Estevão. Figuradamente nós temos em Gênesis, quando Deus mandou Moisés falar com o faraó. A primeira e a segunda vez, Moisés falou, solta o povo. Da terceira em diante, Deus endureceu o coração do faraó. Então, e é muito solene essa questão do endurecimento. Hoje, a nossa dispensação, todos os que ouvirem o Evangelho da Graça e não receberem, vão receber endurecimento também. Podemos abrir de novo Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. É muito solene a questão do endurecimento.
É um privilégio imenso que nós estamos vivendo nessa dispensação. Tão simples as coisas. A graça de Deus nunca foi tão revelada como agora. Né? Deus se revelou completamente para nós em amor. Só que é solene. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgadas todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O contexto do capítulo 2 é a vinda do Senhor. Esses são os que ficarem. Deus enviará a operação do erro. Então é muito solene o endurecimento. O homem não sabe o que é Deus endurecer o coração. Né? O homem não sabe o que é Deus endurecer o coração. Então, graça e misericórdia, nós estamos nesse tempo de graça. Né? Os judeus querem o tempo de refrigério, que vai ser o milênio. Mas para o mundo, o tempo de refrigério é hoje. É o tempo de ser alcançado pela graça. Então, interessante, né? Fica claro o caráter terrenal do povo israelita, né? Que eles querem as bênçãos do milênio. E a vocação celestial da igreja. Que vamos ser arrebatados, vamos estar com o Senhor. Não vamos nem entrar no milênio, porque nós vamos estar com o Senhor. Que é muito melhor, como Paulo cita. Que é muito melhor estar com o Senhor. Versículo 26 do Atos 3. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós. Primeiro enviou a vós. Então, lá em João, o Senhor fala que a salvação vem dos judeus. O núcleo inicial da igreja, do corpo de Cristo, era judeus. Iniciou com eles. Então, primeiro a vós. Então, Pedro já está fazendo menção a gentil aqui. Ele nem sabia, mas ele está falando pelo Espírito Santo. Então, né, agora eles estavam falando pelo Espírito Santo, que nem quando escreveram os evangelhos e escreveram as cartas, eles nem sabiam que estava inspirado, né? Estavam contando a história que nem nós lemos lá do mesmo autor de Atos, né? Ele fez entrevistas, ele consultou, ele foi buscar informações para relatar as coisas como então, mas ele não sabia que era inspirada. Que Pedro está fazendo menção aqui, ó, aos gentios. Primeiro a vós. Essa mensagem ela é expandir. Mas agradecemos ao Senhor que está ficando claro, né, esse tempo de transição até a chamada do apóstolo Paulo. E a partir de Atos 9, a chamada do apóstolo Paulo, aí sim nós vamos começar a ver o Espírito Santo agora trazendo com mais ênfase as coisas que concernem essa dispensação, que infelizmente se fez tanta confusão e se misturou, né, com a lei, se misturou com esse período de transição, que é a lei também, e já no início isso aconteceu. Gálatas nós podemos ver que eles estavam querendo voltar para a lei, então bem no início, e pensando também que quando o Paulo avisou que depois da minha partida entraria lobos e de dentro se levantaria, não deu nem tempo de Paulo partir. Antes mesmo dele partir já começou. Quão rápido se perdeu as riquezas, né, as verdades que Deus colocou nas mãos dos homens, as verdades que eram mais elevadas do que a lei, né, as verdades celestiais, quão rápido o homem deixou cair ao nível do mundo.